A DEC TV, conectado com você. A palavra do Senhor diz assim, Salmos 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. E depois vamos lá em Provérbios 31, a partir do versículo 25 ao 30. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não há lugar à preguiça, e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também elogia dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso. Datas comemorativas são sempre especiais, né? Por isso que elas existem, para a gente comemorar momentos ou pessoas que são para lá de especiais. E não podia ser diferente com uma das mais especiais, que são as mães. E essa edição especial do ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga, é todo voltado para elas, para as mães. Um programa feito com muito amor, com muito carinho e dedicado àquelas que o Senhor permitiu poder participar um pouquinho da criação com Ele. Ele deu esse dom à mulher, esse dom de ser mãe. Fiquem ligados e não percam. Seja qual for o tipo de mãe, de muitos, de poucos, de um único filho, de um filho adotivo ou de somente um filho do coração. Todas mães devem seguir sua missão com responsabilidade para glorificar e honrar ao nosso Deus. E lembrando que todas as mães merecem ser respeitadas, honradas e amadas. E agora nós vamos conversar com uma mãe que gerou, mas uma mãe também que adotou. Isso. Não é, Maria? É verdade. São vários tipos de mães, né, Maria? E você teve a oportunidade de ter os seus, e depois de um tempo eu sei que você também tem um filho que não foi gerado, mas é tão amado quanto. Sim, mesma coisa. E fala para nós um pouco, né? De como que o David chegou, depois de quantos filhos sei que você teve. A senhora tem 3 filhos e depois teve o David. David, quando o pastor Antônio Vindilino adotou o Douglas, entrou no meu coração um desejo, mas só que o Isaías não queria de jeito nenhum, não quis na época. Quando o pastor cuidava da Mac. Cuidava da Mac, ele levou o Douglas para a casa dele. E eu visitava lá a Mac, eu ficava com muita dó do David, que ele era pequenininho, dos irmãos só estava, ele era o mais velho, tinha 3 ainda, depois que o pastor Toninho tirou o Douglas. Eles eram 4 irmãos? Eles eram 4 irmãos lá. Na Mac. É. Aí, eu falei com o pastor Toninho que eu tinha vontade de pegar o David. Na verdade, quando eu peguei o David, 3 pessoas já tinham pegado ele e devolveu.
E isso é muito triste para a criança. E ele estava um menino já, com trauma já. Ele era um pouquinho mais velho. A senhora não pegou ele bebê? Não, eu peguei ele, estava com 3 anos e 8 meses. Era uma criança. Aí eu falei com o pastor Toninho, eu estava com aquele desejo no meu coração, e a Débora também. Só eu e a Débora, os outros dois não queriam. A Débora é sua filha? Minha filha. Aí a Débora, o pai pega, porque eu vou ajudar a tomar conta. Aí ele, não vamos pegar não, é muita responsabilidade. Aí passou uns 5 meses que a gente foi lá visitar, e eu falei com o pastor Toninho. O pastor Toninho levou ele no Natal, lá em casa, e falou assim, Isaías, eu trouxe o David para ele passar o Natal aqui, você me ajuda. Para ele passar o Natal aqui, os meninos, cada um vai para uma casa, passar o Natal. Aí você vê o que vocês podem dar para ele e tal. Aí quando o David chegou lá em casa, ele ficou tão feliz, o pastor Toninho já deixou ele lá, ele já ficou de boa, assim, ele falou assim, eu posso morar aqui e você pode ser meu pai? Falou com Isaías. Aí o Isaías falou, posso. Aí o David, aquilo mexeu com Isaías? Demais da conta. Aí o David passou o Natal, quando foi no dia 26, Isaías foi levar ele não queria sair do carro. Aí voltou de novo lá para nossa casa. Aí a gente foi para a igreja, ele chegou na igreja tão feliz, saiu do carro tão feliz e falou assim, agora eu tenho um pai. Sabe aquele que tem um carro vermelho? Então é ele que é meu pai. Ele falando lá na igreja com todo mundo. Mas graças a Deus foi uma bênção a chegada dele na nossa casa. A partir daí ele nunca mais saiu? Nunca mais saiu. A partir desse Natal? E eu passei muito aperto, né? Porque eu falei para Isaías, não deixe que eu tome conta, mas na verdade foi só até acostumar lá. Não aguento tomar conta não, quem toma é o Isaías mesmo. E hoje o David está com quantos anos? David vai fazer 18, dia 20 de julho. 18 anos já? 18 anos. Maria, e seus meninos já eram grandes quando o David chegou? Já eram grandes, porque a minha neta mais velha é da idade dele. Da idade dele? Da idade dele. Então, o meu filho até ficou... Não agradou muito, enciumado. Né? É porque a gente sabe como que a gente é com neto, né? Neto a gente gasta e tudo. Aí eu acho que ele ficou um pouquinho enciumado, mas hoje ele é o melhor amigo dele. O melhor amigo. É. E esse processo todo, aí eles, né, perguntam, e o amor, Maria? O amor é o mesmo? É muito. É muito amor. Lembro do primeiro choro do David lá em casa. Era 2 horas da manhã, o David acordou chorando em pranto. Aí a Débora já era casada, morava lá em Patinga. E ele acordou num choro, era o dente que estava, dor de dente. Aí eu liguei para eles, para os meninos que moravam em Patinga. Como que eu faço, Daniel? O David está chorando demais. Aí o Daniel ensinou que remédio que era para me dar para ele. Maria, então depois de muitos anos, você também tinha uma criança de novo dentro de casa. De novo. E quando a gente fala desse amor, né, é como se tivesse gerado. Como se tivesse gerado. A gente põe amor, assim, com 3 dias você já tem amor como se fosse filho. Como ele já chamando a gente de mãe e pai, entendeu? Então o amor é incomparável. E hoje ele tá, você, o Isaías e o David? Isso, só nós 3. Os outros 3 casados? Os outros 3 casaram. E o David hoje, ele já deve ter formado, né? No colégio. Está terminando o 3º ano. Terminando o 3º ano. Terminando. E... Nunca tomou uma bomba, nunca passa de ano direto. Passa de ano direto. E quando a gente fala de mães, né? Porque você podia gerar. E depois de um tempo te veio o desejo de adotar uma criança. É verdade. Porque tem mães que geram e não amam. Verdade. E tem mães que não podem gerar e adotam e amam. Né? Tem vários tipos. Você acha assim, esse processo todo de adoção vale a pena? Vale. Vale muito a pena? Muito. Porque na época, quando nós pegamos o David, muitas pessoas, até a gente da igreja mesmo, chegou a falar com nós, você é doido, você não sabe que sangue que é, que
corre na veia dele, Há um vocês não preconceito. sabem. Falou que vocês são doidos, vocês já são casados, vocês vão começar uma coisa tudo de novo. Aí teve uma pessoa da igreja que eu respondi para ela assim, olha, eu não tenho medo, Jesus vai me dar vitória. Porque hoje tem muita mãe biológica passando muito problema com o filho. E se eu for mais uma, Jesus vai passar comigo. Amém. Maria, então, é o amor inexplicável de uma mãe. Seja ele a mãe que gerou ou seja que não gerou. O amor é o mesmo. Eu vou ser sincera, ele era muito difícil. David era muito difícil. Tipo assim, chamava para tomar banho e não queria tomar banho. Era um pirraço para tomar banho. Aí eu levava ele, dava o banho, na hora de sair do banho, não queria sair do banho mais. Aí era outro pirraço. Mas é benção pura. Mas eu acho que até hoje a gente tem muito problema, né? A gente fala umas 100 vezes, vai pro banho. Pelo menos eu tenho um adolescente e uma pré-adolescente. Eu fico, já tomaram banho? Vai pro banho. Vai escovar dente. Vai escovar dente. Por que você não foi pro banho ainda? E a gente vai, acho que a gente cansa de ouvir até a própria voz, né? E o David, ele me deu menos trabalho do que meus outros filhos. Que menos outros filhos. Ele vai no dentista sozinho, ia sozinho. Eu chegava lá no dentista, eu levava ele bem pequenininho, entrava sozinho. Foi uma experiência nova. Muito. E o Isaías ficou novo por causa disso. Ficou outro. Virou outro. Porque Deus sabe o que faz, né? Ele levava para jogar bola, e tinha dia que eu ficava com a dó dele. Tinha que ir lá para Santa Rita levar ele. Jogar. Maria, e o que vocês falam para as mães que às vezes não podem gerar e querem adotar? Ou às vezes que já geraram, tem os dela, e mesmo assim querem adotar e tem medo? Para a gente encerrar aqui, o que conselho você daria para essas mães? Eu acho que podia adotar um filho, adotar uma filha, porque aquelas crianças são tão carentes, às vezes estão lá, muita coisa não conhece. Para você ter uma ideia, o David não sabia o que era um balão Um balão de festa? Ele não conhecia isso. Entendeu? Então ele... Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. É bênção na vida da gente. E o amor é o mesmo. Porque hoje, o tempo que a gente está vivendo hoje, está muito difícil. Está muito difícil. Não é só com o filho adotivo, não, o filho biológico mesmo. As crianças de hoje são muito sabidas. Às vezes a gente vai saber as coisas, já sabe primeiro que a gente. Tem muitas informações. Eu acho que... Mas esse medo não precisa ter. Não precisa ter. Porque o amor é a convivência também, verdade, né? É igual. É igual. Mãe, são apenas 3 letras, mas uma palavra tão cheia de amor e de significados. Agora, nós estamos aqui, nós vamos conversar com a Ellen. Uma mãe jovem, mas cheia de experiências, não é, Ellen? Deus que o diga, né? Deus que o diga. Ô, Ellen, você tem 2 filhos. Sim. Você tive 4 gestações e 2 vivos. 4 gestações e 2 vivos. Você já tem uma menina de uns 14 anos. Ela faz 14 agora em agosto. 14. E o Davi Luiz fez 6 agora em março. 6 em março. Ellen, a sua história como mãe, né? Porque a gente já falou com as outras mães, toda mulher, né? Eu posso, acho que quase generalizar, todas nós chega um tempo das nossas vidas que a gente tem o sonho de ser mãe. Sim. Como que é a sua experiência? Carol, eu sempre tive, desde a infância, aquela vontade de ser mãe. Porque eu falo porque às vezes a mulher não quer, deixa para a vida adulta decidir se vai ter ou não, mas eu sempre tive o desejo. E sempre gostei muito de criança, casa cheia. E a Ana Clara, eu não falo que meus filhos não foram planejados, porque eles foram desde a minha infância. Mas a Ana Clara veio, eu não estava esperando o momento, naquele momento. Mas eu vi que foi na hora certa, que foi uma alegria para a família que estava precisando no momento que ela veio. Qual é a
neta mais velha? Isso, ela foi 7 anos do meu lado, né? Do seu lado, Do meu sim. lado, ela 7 anos sozinha. E do lado do meu esposo, ela foi a primeira neta, mas era a primeira neta, mas era o segundo neto da família. E aí a Ana Clara sempre me pedia também. Desde que aprendeu a falar, ela sempre me pedia. Aí vão orar, tanto que ela fazia bilhetinho de oração, colocava na caixinha do ciclo de oração. A Ana Clara sempre foi matriculada no ciclo de oração. E nisso, Deus abençoou nós. Descobri uma gestação e tal. Não contei na hora, deixei pra... Isso ela tinha já 7 anos? Não, ela tinha 5 anos. 5 anos, quando você descobriu uma outra gestação. Uma outra gestação, isso. Aí eu lembro que eu fui fazer o ultrassom, o primeiro ultrassom. Aí eu falei com ela, Ana Clara, e se você, um dia antes, se você não vê nada na minha barriga, o que você vai ver se você não vê o bebê? Aí a criança, né, o que ela pensou? Não, mamãe, eu vou ver xixi, vou ver comida. E isso depois, lá na frente, que eu fui enxergar, que era Deus preparando. No outro dia fomos fazer o ultrassom, levamos ela. Aí no ultrassom o médico já falou, não tinha batimento cardíaco. Você teve, eles chamam de aborto Espontâneo. espontâneo. Mas a criança, você estava com quanto tempo? Nesse eu já estava entrando no 3º mês. No 3º mês. Você teve um aborto espontâneo. Isso. E- Assim que eu descobri que estava grávida, comecei a fazer o pré-natal, o primeiro ultrassom A já criança- não tinha. Dali, depois, né, quando você descobriu, passou, tem um período, né, que a gente sente. E depois de um tempo veio o Davi. Isso. Aí depois, isso foi em 2013, aí em 2015 o Davi nasceu. Todas as duas gestações da Ana Clara e do Davi foi muito tranquila, não tive problema. E você nem pesquisou esse aborto, esse primeiro aborto? Não, depois da por Ana ser Clara? espontâneo, Por ser né? espontâneo. Teve biópsia, teve tudo e não deu nada. nada. Foi tudo tranquilo. Então era um aborto espontâneo, esperado até o 3º mês. É esperado que ocorra, que não vá para frente, interrupção da gestação. Aí veio o Davi, foi a alegria da Ana Clara, tanto que eu sofri nesse primeiro aborto que eu tive espontâneo, tanto que eu sofri com a Ana Clara me pedindo por que eu não tenho, fulano tem, eu não tenho. Ana Clara, na hora certa Deus vai te dar, vamos continuar orando. Ah, mãe, mas fulano tem, e por que Deus deixou você ter e tirou? Isso é uma mãe, escutar isso de uma criança de 5 anos. Eram muitas dúvidas para responder. Isso. E eu, ai meu Deus, era só Deus mesmo, porque não tinha como às vezes. Aí veio o Davi, depois do Davi, o Davi estava com 1 ano e 1 mês. Eu parei de amamentar ele e logo em seguida eu já descobri que eu estava grávida de novo. Grávida de novo. Eu só sei que esse segundo aborto já era o feto já estava maior, né? Isso. Conta, e depois eu quero saber se houve diferença do primeiro para o segundo, no sentido, em sentimentos mesmo, de perda. Olha, aí nesse segundo aborto, eu tentei segurar para não contar para Ana Clara, porque como eu já tinha perdido um, e a gestação do Davi foi a mesma coisa, esperei dar o 3º mês para me contar, para ter certeza que ia vingar e tal. Mas aí antes do 3º mês, eu já sabia que tinha algo que não era normal, que não estava normal. Foi visto em algum exame? Foi visto e antes eu já sentia. Você já sentiu? Eu já sentia que não estava gestação normal, eu não tive problemas, não sentia nada diferente, mas eu no fundo, no meu interior, eu sentia que não estava normal. Aí foi constatado no exame de ultrassom, não passei para ela, fui segurando, o tanto que eu conseguia, como eu sou muito magrinha, a barriga custava aparecer, então tanto que eu conseguia segurar para ela, eu segurei. Mas aí quando o povo começou a falar que eu estava grávida com ela e tudo, aí eu falei assim, não, agora eu tenho que contar, não consigo segurar mais, mas eu já sabia que a minha gestação era só Deus, para ela ir para frente. Era uma gestação de risco. De risco. Aí, quando eu estava entrando no 6º mês, eu senti, não estava na época de fazer ultrassom, e eu senti de fazer ultrassom. Eu já tinha feito um exame para saber se tinha alguma síndrome, o que poderia estar causando. Aí, fiz ultrassom. Quando eu fui fazer ultrassom, já não tinha batimento cardíaco. Você teve um aborto retido. Retido. Eu já estava com um pouco mais de 5 meses, né?
E esse aborto foi, não senti nada, não tive nada. No ultrassom estava tudo normal, líquido, tudo formado, tudo direitinho. Mas Deus sabe o que foi, por quê, né? Porque na verdade ele já estava todo formado, né? Todo formado. Era um menino, uma menina? Era uma menina. Era uma menina. E como foi, né? Isso tudo teve diferença do primeiro para o segundo para você como mãe, né? Como seu marido, Ana Clara? Davi era muito pequeno ainda. Davi era muito pequeno, mas ele já entendia. Tanto que quando eu fui contar para Ana Clara, eu ainda fiz cartinha e tal para contar. E ele pulava como se ele entendesse o que estava acontecendo. Mesmo ele tendo, quando eu fui contar, ele já tinha 1 ano e 6 meses, mais ou menos. E ele pulava como se entendesse. Mas quando eu já sabia, as irmãs ali na sede, a Círculo de Oração intercedia por mim. E eu pedi a Deus que aliviasse a dor, se fosse para mim perder, que aliviasse um pouco a dor, porque foi muito pesado o primeiro. E o segundo, imagino, né? Porque ele já estava mais formado. Estava mais formado, lógico, a gente já sentia, a gente faz plano, mesmo sabendo que o risco era grande da perca. Nós somos mães, né? Isso. A nossa esperança, ela é o amor de mãe. Isso. A gente... Nisso... Mas aí Deus preparou tudo, Carol, porque eu fui para Belo Horizonte já sabendo que já tinha perdido, que não tinha e tal. E Deus preparou quem ficasse com os meninos. A Ana Clara não sentiu tanto igual foi a outra, mas também tinha o Davi que fazia alegria, né, para ela, né? Mas sei que foi difícil para ela também. O Davi todo dia me beijava a barriga, conversava, mas foi tão... Tipo assim, deu ter o Davi pequeno e Ana Clara foi diferente da primeira. O primeiro foi mais doloroso devido à cobrança que eu tinha dela. Né, a gente ouve muitos casos, né, de mulheres assim que têm vários abortos antes de ter o primeiro. Depois mulheres que têm esses abortos quando a criança já está totalmente formada, né, tem que tirar por uma cirurgia. E realmente só sendo mãe, só sendo mulher para entender a dor, porque às vezes eles acham, não, o amor às vezes ainda não era tão grande, porque não nasceu. Não tem disso, eu acho nem essa que eu tinha só 3 semanas que eu descobri que eu tinha gestação. Não tem disso. Pra mim, eu não sinto isso. Pra mim, o sofrimento é o mesmo que tivesse nascido. Eu imagino que deva ser o mesmo, porque é só uma mulher para entender o que é quando você tem uma criança sendo gerada aqui dentro. Eu acho assim, o pós-operatório, o pós-parto, é tão difícil para a mulher, né, Carol? A mente da gente passa tantas coisas. Agora, você imagina você passar pelos mesmos, mas sem o seu bebê. Sem o seu bebê. É muito complicado. A gente sente tudo. Sente. E nesse período a gente ainda está mais sensível ainda. Com certeza. É só Deus mesmo. Só Deus. Mas com a força de Deus a gente consegue. Não imaginava que eu ia conseguir. Da segunda vez, então, eu falei assim, gente, como que eu vou passar por isso aqui? E como que eu vou falar com a Ana Clara que eu estou grávida, sabendo que correndo risco de não continuar? Mas Deus cuidou de tudo. Cuidou de tudo. E para a gente encerrar, qual recado você deixaria para essas mães? Olha, Carol, eu falo para elas se apegar ao Salmo 23, versículo 4. Se apega nele, mesmo nos momentos difíceis, aonde que a gente deve ter mais fé em Deus e é onde que Ele protege a gente. Fala o Salmo 23, versículo 4. Olha, pode ler para nós, pode ler para nós. Abre aí. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. E Deus nos consola mesmo, Carol. Ele nos protege. Então eu falo com elas, não deixe que a sua fé seja menor do que a sua dor. A sua fé sempre tem que estar maior do que a sua dor. Porque assim Deus vai estar contigo e vai te consolar assim. Em todas as situações. Em todas. Independente se é filho, se não é, qualquer problema que a gente tiver. Amém.
E estamos chegando ao fim, né, desse especial do Dia das Mães, essa edição especial do ADEC TV. Nós estamos no nosso momento de confraternização, todo mundo que participou, mais equipe de produção. Teve um pessoal que esteve aqui mais cedo, já foi embora, né? Deixo nossos agradecimentos a Claudilene, Zé Maria. Quero agradecer cada uma de vocês, os meninos, Léo e William, cada mãe. A Clau e o Renato, também especial, por ter cedido esse lugar lindo. A Dani, Moisés. E nesse momento de confraternização, né? Chegou uma parte boa, todo mundo queria tomar um café, né? Antes da gente começar a servir, conversar mais um pouquinho, eu quero só, uma oração, fazer uma breve oração, né? Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de vocês, pela vida de todas as mães, de todos os filhos. E, né, para Ele nos permitir poder desfrutar desse momento e poder fazer essa singela homenagem para as mães. Então, Senhor, nosso Deus, entramos na Tua presença para Te glorificar e Te exaltar. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Te agradecemos por cada mãe que aqui esteve, que aqui está, cada pessoa que ajudou. Pai, muito obrigada. Obrigada por essa confraternização em volta da mesa. E Pai, abençoe cada mãe em volta desse mundo, cada filho. Capacite cada mãe com sabedoria, com discernimento, para que elas possam guiar sempre os filhos no caminho do Senhor. E é o que nós te agradecemos, no santo nome de Jesus. E eu quero falar para vocês, né, a Cláudia, nós preparamos a equipe do ADEC TV, esses lírios. Os lírios é para cada uma das mães que participou, vocês vão levar. E o lírio, ele tem uma curiosidade. Ele é uma das plantas mais produtivas que tem. E ele é capaz de crescer de forma linda e pura num ambiente mais hostil. E eu acho que parece muito com as mães, né? Ele pode, em qualquer ambiente, seja um ambiente hostil mesmo, ele é capaz de produzir e virar essa linda flor. E eu acho que uma mãe consegue fazer num lar. Principalmente uma mãe que tem Deus, né? Dentro dela, o Espírito Santo comandando. Eu queria fazer uma dinâmica, uma brincadeira, né? Para o programa ficar assim. Mas eu queria fazer uma coisa assim diferente, porque sempre a gente vê as homenagens no Dia das Mães, a gente vê muitos filhos falando para as mães, né? Mãe, tudo verdade. Mas eu queria ouvir as próprias mães, né? Falando para as mães e falando para os filhos. E dá pra mensurar um amor de mãe só quando a gente tem um filho, né? Eu falo que às vezes a gente tinha que poder ser mãe primeiro antes de ser filho, não tem jeito. E eu queria falar aquelas famosas frases, né? Que toda mãe fala, quem é filho já ouviu e depois que torna mãe ainda fala, né? Repete. E eu, né, pesquisando, olhando tudo para o programa, eu vi uma pregação da pastora Thalita. E ela usou exatamente essas frases, sabe? Diz que quando nasce um bebê, isso não é frase, nasce também uma mãe, né? É instinto, né? Eu fui mãe muito nova, eu fui mãe, né, aos 21 anos. E eu falava assim, será que eu vou dar conta, né? Eu não sei nem segurar, vai cair. E é instinto mesmo, né? Nasceu um bebê, nasceu uma mãe. E a gente ouve muitas frases das nossas mães durante a vida e repetimos essas frases. Porque somos todos parecidas, né? Se quiserem iguais. Tem uma frase muito famosa, geralmente essa frase vem como um aviso, e quando as mães falam isso, ela já avisou um monte de vezes. Eu vou contar até 3. Qual de vocês já falaram isso? E funciona. Já ouviu ele? Já ouviu, Léo? Eu ainda conto até 3, os meninos dessa escada correndo. Aí tá vendo? Ana conta, vou contar até 3. Eu nunca ouvi o 3, não. Você nunca ouviu o 3? Só que se você analisar, quando a gente é filho, essa frase soa como uma ameaça. Vocês concordam? Sim. Mas será que essa frase tem um princípio? O que será que essa frase nos ensina quando uma mãe diz eu vou contar até 3? O que ela está querendo? Obediência. Até que o filho obedece, né? Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Não, quando a gente chama ele, a gente conta até 3. Não vem não até 3, vem correndo. Vem correndo. Mas essa frase nos remete à obediência, né? Uma obediência imediata. Né? E o que Deus quer da gente, como filhos também? O
que Ele sempre pediu da gente, né? Na Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse, obedientes. E olha que a gente ainda é tolerante, e olha como é que o Senhor também é tolerante, porque quando a gente já fala assim, eu vou contar de 1 até 3, a gente já avisou muito antes, né? Para chegar nesse ponto, já vem dando aviso. Acho que o Senhor também faz isso com a gente, né? E às vezes para no 2, né? Para no 2, dando um tempinho, 3 segundos pra vocês pensar. 2,5. 2,5. Eu acho que o Senhor faz a mesma coisa com a gente, né? Verdade. Ele dá os avisos, depois eu vou contar de 1 até 3, ainda tô te dando mais um tempinho. Uma oportunidade. E é por isso que eu acho, né, que Deus permitir a mulher participar desse milagre da criação é maravilhoso. Tem outra frase. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Você não é... Quem já não ouviu isso? Você não é todo mundo. Às vezes você quer ir para um lugar, você quer fazer alguma coisa, sua mãe fala assim, não, mas todo mundo vai, mãe. Mas você não é todo mundo. Acho que todos nós já falamos, né? E já ouvimos. Você já ouviu, Léo? Você não é todo mundo? Nunca fui todo mundo. Nunca foi. E aqui também tem outro princípio. E se a gente buscar... O que você acha? O que vocês acham, assim? Você acha que as nossas mães estão ensinando valor? Ela está querendo dizer que não criou você igual a outra mãe ou outro pai, que te criou diferente e quer que você obedeça da forma que foi criado. Tá te dando um conselho, né? Conselho De sabedoria. Mais uma vez de obediência. De obediência. Obedeça porque eu te criei de tal forma. É porque, na verdade, às vezes a gente quer fazer coisas, né, com o grupo para ser aceito, né? E geralmente a gente não precisa fazer nada que extrapole aquilo que foi limitado para nós para ser aceito. Então essas frases, no fundo, né, como filho, a gente recebe de um jeito, mas se você for analisar como pai, quando a gente fala, ela sempre tem um aprendizado. Tudo nessa casa sou eu. Tudo nessa casa sou eu. Ninguém tem você ser comigo. Poxa vida, tudo sou eu. Tudo sou eu. Mas uma casa, quando você é única mulher, não tem homem. Lá em casa. Se eu morrer. Sua mãe sabe muito bem que é isso. Outros falam assim, se eu morrer. Nossa, mas ninguém compra nada nessa casa. O que vocês vão arrumar sem mim? Se eu morrer, Exatamente isso, eu tenho certeza que conta de nada. Mas eu acho que é porque quando a gente é mãe, a gente faz tudo sem esperar nada em troca, né? É verdade. A gente já acorda fazendo pro outro, sabendo que a gente não vai receber nada. É altruísmo. Jesus fala que a gente tem que amar o próximo, né? E que amar o próximo não é esperar nada em troca deles. Então, esse tudo eu acho que a gente já acorda servindo já, né? O outro. Mãe já acorda. Você vê lá em casa, a gente sempre é a última a deitar, a primeira a levantar. O seu Lourinho ia falar isso, hein? Tudo sou eu. O seu Lourinho. Gente, quem nunca falou, quando eu não estiver mais aqui, vocês vão ver. Quero ver Já como ouviu? vocês vão se virar. E aquelas mães que ameaçam, se eu for embora dessa casa, quero ver o que eles vão fazer. Vão Já fazer. ameaça. Não quer dizer se eu vou sumir. Eu acho que nós somos todos iguais, não somos? Fala, o dia que eu falo, o dia que eu sumir, vocês vão ver. Aí isso não dá valor. Eu falei um essa dia, eu disse assim, frase. vontade de andando, tem uma trouxa na cabeça e andando. Aí os meninos falam assim, ih, põe trouxa não, carregar peso. Mas nessa frase que você falou aí, tudo sou eu vejo uma coisa que eu acho que encaixa aí. Se na casa o pai e a mãe são muito importantes, tem que ter os dois. Mas se o pai morre, a mãe dá conta de criar o filho, fazer faxina, lavar uma roupa, capinar um quintal, estudar o filho, ajudar o filho, ainda forma ele até para médico. Agora, se a mãe morre, coitado do pai. Ele precisa arranjar alguém para pôr no lugar para dar conta da casa. Não dá, não. Verdade. Ô, gente, não é desmerecendo os homens, né? Nessa frase também, né? A gente sempre pensa no outro. Você já viu um homem fazer, né? A pastora Thalita falou, você já viu um homem fazer um bolo com a vizinha? É muito difícil, né? Meu irmão faz, mas é Não, isso muito é uma exceção, raro. é muito Eu ia raro. falar isso, o Renato também faz, arroz doce pros amigos também. Mas a gente pede, né? É muito raro. Mas uma mulher, você fala assim, a mulher, ela preocupa em agradar o próximo, né? Ela oferece assim, olha, fulano para amigo, se você quiser sair com seu marido, pode deixar seu menino que eu olho, né? Precisa... Mas a mulher sempre, esse altruísmo mesmo, tá sempre servindo, de mãe, né? Principalmente depois que se torna mãe. E depois que a gente é avó, esse amor ele vai muito além. Vai muito além, né? Vai.
Mas quando a gente fala Só quem é não, bom sabe o que é ter um neto. Não. Até hoje eu falo a mesma palavra, falei Não é? 42 anos. fala a mesma coisa, a mesma Mesma frase. coisa. É, Gente, é mesmo. O Júnior vai fazer 42 anos e eu tô falando a mesma a coisa. mesma coisa, né? É. A minha mãe segura na minha mão pra atravessar a rua até hoje. Demais, Você vai vai comer, comigo. ser tia, ser irmã, ser filha, ser mãe, mas ser avó. Agora, sem aquela responsabilidade, você pode investir carinho. Amor. A mãe você tá trabalhando, você tem que ajudar em casa, você tá trabalhando e tudo, né? Mas a avó... São as fases, né? Mas quando a gente fala que a gente vai sumir, né? O dia que eu não estiver mais aqui, eu acho que a gente tá querendo só para as pessoas, né, ali do nosso lar, valorizar a presença. Um elogio. Um elogio. Valoriza, né, a presença da sua mãe. Valoriza a sua mãe. Seja a idade que você tiver, ligue para ela, se você não morar mais em casa, esteja com ela. Né? A gente quer só valorizar a presença, igual Deus também quer, né? Que a presença dele esteja sempre conosco. Não, mas como é bom receber um elogio do filho. Não é? Muito bom. Do neto, é neto. muito bom. Pode ser florzinha, gente. Tudo bom demais. Pode ser sua mãe, você tá tão bonita, né? Bom dia, te amo. Aqui, olha, eu não gostei dessa roupa. O meu filho, ele policiava toda hora que eu saía de casa. É? Mãe, essa não. Mãe, aquela roupa que você vestiu tava bonitinha. Como que a gente esquece? Nunca, né? Nunca. E tem tantas outras frases. Eu te avisei. Né? Se eu for aí achar, você vai ver. Tem muitas outras, né, meninas? Mas o nosso tempo encerrou, né? E de coração quero agradecer. E para terminar essa homenagem especial às mães, os meninos vão louvar, né? Mas a nós. Vamos lá. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações,
tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo. Amém, amém, amém. A alegria de ser mãe, de Norma Penido. Lá vem o meu filho, ó quanta alegria, é ver em sua vida, dia após dia, o meu sonho sendo realizado. Ah, eu deixava tudo de lado, tomava nos braços um boneco de pano e passava horas e horas sussurrando a mais linda canção de ninar. Dorme, neném, mamãe tem mais o que fazer, tem roupa para lavar e costura para coser. Lá vem o meu filho, ó quanta alegria, é ver o fruto do meu ventre gerado, aquele que em oculto foi contemplado, pois sem que eu soubesse da sua existência, o Senhor, na sua grandeza e onisciência, escreveu cada um de seus dias. Lá vem o meu filho, ó quanta alegria, e o que mais ao Senhor eu pediria? Ele me deu um filho, ó grande ventura, e como Ana, no seu gesto de doçura, ao Senhor meu filho também entreguei. Filho, tu não és meu, és do meu Senhor, mas em todo lugar em que Ele te enviar, nunca te esqueças do meu amor. Feliz Dia das Mães!